ok? Então, vamos falar de posição relativa, começar um pouco com posição relativa entre duas retas. Tá? Eu vou falar mais algumas coisas do que é especificamente posição relativa, mas em particular a gente vai fazer isso também. Então vamos lá, começando com duas retas, né? Então digamos que a gente tem duas retas aqui, vou chamar de R, a reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor R, e S, a reta que passa pelo ponto B e é paralela ao vetor S, né? Aqui eu botei o parâmetro com o mesmo nome, mas não importa muito não o nome do parâmetro, tá? Então a gente tem duas retas e eu coloquei aí as equações vetoriais porque esses vão ser os elementos que a gente vai precisar para determinar a posição relativa e fazer outros cálculos que a gente vai fazer aqui agora. Portanto, se você não tem a posição, esses elementos, né, se você não tem a equação vetorial, na verdade o que importa é um ponto e um vetor diretor, e você tem que ser capaz de conseguir isso, qualquer que seja a forma que a reta seja dada, né? Se veio de equações paramétricas, de equações simétricas, então você consegue tirar essas informações de qualquer uma dessas formas. Então a gente tem aqui duas retas, tá? E o objetivo, nesse momento, é classificar esse par de retas dentro de 4 categorias, tá? 3 dessas categorias, elas são similares às que a gente viu no plano, né? Que são o caso das retas paralelas coincidentes, né, que no caso R e S são duas retas idênticas, né? Ou, na verdade, o que de fato é importante sobre isso, né, que as retas as equações são equações que representam a mesma reta, né, são duas representações da mesma reta. A outra possibilidade é a das retas serem paralelas, né, ou seja, terem a mesma direção, mas posição diferente. Então aqui a gente teria S e aqui R. E a terceira é o caso em que as retas são concorrentes. Tá? Então, no plano, a gente tem esses 3 casos, tá? E é de se esperar que esses 3 casos continuem aparecendo no espaço, porque o plano faz parte do espaço, tá? Então, esses 3 casos aqui de posição relativa são os casos que a gente chama de casos planos, né? Por que casos planos? Porque são os casos em que você consegue um plano que contém as duas retas em cada uma dessas situações, tá? Quando as retas são concorrentes, quando as retas são paralelas distintas, ou quando as retas são paralelas coincidentes. No caso de paralelas coincidentes em particular, né, você tem uma infinidade de planos, na verdade, que contém essas duas retas, mas assim, se você tem uma infinidade, naturalmente você tem um plano, tá? Então, a gente tem essas 3 possibilidades planas, deixa eu só escrever os nomes aqui, é o caso de retas paralelas coincidentes, né? Geralmente a gente escreve aqui que R é igual a S, que nem eu coloquei aí na notação, paralelas distintas. Então a gente escreve assim que R é paralela a S, concorrentes. A gente escreve que R e S são concorrentes, se intersectam em um ponto. Então a gente tem esses 3 casos planos. Só que agora, como a gente está na geometria espacial, a gente tem um pouquinho mais de possibilidades, tá? Um pouquinho mais de possibilidades é mais uma possibilidade, que é o caso que a gente chama de retas reversas.
Tá? Se os casos planos são esses três aqui de cima, então a gente já imagina que nessa nova situação você não tem mais a possibilidade de colocar as duas retas em um mesmo plano, tá? Quando as retas são reversas. E a situação ela é a seguinte, é quando você tem duas retas que não são paralelas, tá? Mas também não se intersectam. Tá? Pode parecer difícil de pensar isso, porque vocês estão provavelmente olhando para o caderno e aí no plano, de fato, isso não acontece, você não vai conseguir ver isso, mas a gente pode imaginar da seguinte maneira, se eu tivesse um plano aqui, tá? Vou botar um plano aqui para me auxiliar só na imaginação aqui sobre a figura, então a gente tem um plano aqui, e aqui nesse plano está uma das retas, certo? E a outra reta, ela não vai estar nesse plano, ela vai estar em cima, só que de uma maneira que a reta não é paralela a essa reta S em azul. Vai ser uma reta mais ou menos aqui, assim, deixa eu ver. Pronto. Tá vendo? Essa reta aqui, não é nem que ela está inclinada de maneira que ela vai encontrar o plano a longo prazo, né? Não, ela não vai encontrar esse plano, ela não vai intersectar esse plano, ela é paralela a esse plano em vermelho que eu desenhei, né? E está aqui por cima, mas ela não é paralela à reta S, tá? Então, quando acontece isso, a gente diz que as retas são reversas, tá? Então, o que são duas retas reversas? Retas reversas são retas que não são paralelas, nem concorrentes. Certo? Então, esse é o caso, vamos dizer assim, não planar, né? Em que as retas são concorrentes. E a nossa questão aqui agora é determinar em qual desses casos a gente se encontra. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: para isso, a gente vai dividir isso em dois grupos. Tá? Então, o grupo 1 é o chamado grupo das paralelas. Enquanto que o grupo 2 é o grupo das não paralelas. Por que eu estou dividindo isso em dois grupos? Porque esses dois grupos eles vão auxiliar na hora de determinar qual é a posição entre as duas retas. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é dizer em qual dos grupos as duas retas se encontram. Se ela está no grupo de retas paralelas ou se está de não paralelas, porque essa etapa é a mais fácil de você fazer. Então, no grupo das retas paralelas, a gente tem as paralelas coincidentes. Coincidentes. E você tem as paralelas distintas. Já no grupo das retas não paralelas, a gente tem as retas concorrentes e a gente tem as retas reversas. Tá? Por que a gente vai querer determinar a posição relativa? Porque algumas propriedades dessas retas vão depender da posição relativa. O modo de calcular vai depender disso. Então, por exemplo, quando a gente for calcular a distância, por exemplo, tá? Então, o modo de calcular a distância entre duas retas vai depender da posição relativa. De maneira que, se as retas estiverem dentro do grupo 1, você faz uma coisa, se estiver dentro do grupo 2, você vai fazer outra, como a gente vai ver mais para frente. Então, é muito importante a gente saber determinar a posição relativa a princípio. Tá? Então, se eu quero determinar a posição relativa, né, então queremos determinar a posição relativa entre as retas que eu coloquei lá, né? R é x igual a A mais T vezes R e S x igual a B mais T vezes S.
Eu quero determinar a posição relativa entre essas duas retas aí. Então, primeiro, observe o seguinte. Observe que os vetores diretores, eles determinam a direção da reta, né? Por isso que a gente chama de vetores diretores. Então, observe que se o vetor diretor da primeira reta e o vetor diretor da segunda forem vetores paralelos, então R e S são, vamos dizer assim, grupo 1. Né? Ou seja, eles são do grupo das retas que são paralelas, podendo elas ser paralelas coincidentes ou paralelas distintas, que a gente vai aprender a determinar já já a diferença. Vou botar um pouquinho mais para cá. Já se R não for paralela a S, então R e S são grupo 2. Grupo 2. Certo? Então, o vetor diretor ele vai ter esse papel inicial aí de filtrar o que é que você vai precisar fazer para determinar se são paralelas distintas ou se são de separar, né? Qual é a situação? Ou você faz a situação em que as retas são paralelas, ou você faz a situação em que as retas não são paralelas. E essa característica aqui dos vetores diretores serem paralelos ou não, né? Vocês sabem que é uma coisa assim fácil de detectar, né? Você escreve os vetores diretores em coordenadas, vê se um é múltiplo do outro, se for, acabou. Então você consegue determinar só no olho se as retas são paralelas, se as retas pertencem ao grupo 1 ou ao grupo 2, no caso, né? Depois que você fez essa verificação, aí agora vem a hora de separar os casos, né? Então vamos começar pelo grupo 1 aqui. Grupo 1. No grupo 1, a gente tem as retas paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Então a gente quer discriminar entre esses dois grupos, tá? E aí o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer duas figurinhas aqui para ajudar. Uma das retas paralelas distintas. Outra das retas paralelas coincidentes. Aqui a gente tem S, R e R. Então lembre que para fins práticos o que a gente tem são as equações, né? Então a gente está querendo saber em qual dos casos a gente está usando a figura só para auxiliar nas propriedades, né? No que é que a gente precisa procurar. E aí o que a gente vai fazer é observar o seguinte. Se R, o vetor diretor de R é paralelo ao vetor diretor de S, né, que é o que caracteriza o grupo 1, então note que... Aí lembra da outra informação que a gente tem, né? A outra informação que a gente tem é um ponto de R e um ponto de S. E aí eu vou marcar aqui também, né? Um ponto de R e um ponto de S. Tá? E aí vem a observação, que é a seguinte. Se as retas forem paralelas, né? E aí você pega um ponto de uma reta e um ponto da outra, você observa o seguinte. Observe que AB, né, quem é AB, né? Vamos na figura aqui, né? A é um elemento de R, B é um elemento de S. Né? Então, se AB for paralelo a R, que por sua vez é paralelo a S também, né? Porque afinal a gente está no grupo 1. Então, faltou um si aqui na frente. Deixa eu colocar um si. Se AB é paralelo a R, então, qual é a situação? AB é esse vetor aqui, né? E aí a gente observa que quando AB é paralelo a S,
é porque, além das retas serem paralelas, elas são paralelas de tal maneira que, pegando um ponto de um e um ponto da outra, o vetor AB é paralelo às duas retas, né? Isso me garante que o vetor AB ele é também um vetor diretor de R e de S, e que significa que A e B pertencem às duas retas. Tá? Então, se AB é paralelo a R, então, que no caso é paralelo a S também, então as retas são coincidentes. Certo? Caso contrário, se AB não for paralelo à reta R nem à reta S, então são distintas. Certo? Então, essa partezinha aqui, ela fecha o grupo 1. Agora, perceba como é importante você fazer as coisas na ordem certa. Né? Se a gente não verifica primeiro que as retas são paralelas, essa propriedade ela não serve de nada. Certo? Então, verificar se o vetor AB é paralelo aos vetores diretores de R e de S só faz sentido quando eu já sei que as retas são paralelas. Se eu não tiver feito essa verificação do grupo, então tá errado, tá? Porque pode acontecer de eu pegar um vetor AB, né, um ponto de uma reta, um ponto da outra, esse vetor ele ser paralelo a uma das retas, mas as retas não serem paralelas, por exemplo, elas serem concorrentes. É possível que eu pegue um ponto de uma reta, um ponto da outra, o vetor resultante aí, AB, seja paralelo a uma das retas, mas as retas não são paralelas e, portanto, essa análise não ia servir de muita coisa. Tá? Então, antes de verificar isso a respeito do vetor AB, é preciso olhar aqui se as retas são paralelas. Se você não fez essa verificação antes, vai dar errado. Tá? E agora, vamos para o grupo 2. Tá? Então, você olhou os vetores diretores aí e viu que os vetores diretores não são paralelos. E aí, o que é que você faz, então? Se os vetores diretores R e S não forem paralelos, então, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, eu vou desenhar aqui primeiro duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes. E aqui, duas retas reversas, né? É meio complicado desenhar duas retas reversas, mas a gente pode pensar mais ou menos assim, né? Uma reta passando por cima da outra, não sendo paralelas. E aí, vamos ver o que é que a gente consegue daqui, né? Então, veja só. Se as duas retas não, se os vetores diretores não são paralelos, então, deixa eu só botar aqui os nomes. Então, a gente vai observar o seguinte: o primeiro, a observação chave aqui é a respeito da planaridade, né? A respeito de você conseguir colocar as coisas todas no mesmo plano. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Então, aqui eu vou colocar o ponto A, o ponto B. Aqui a mesma coisa. Um ponto A pertence a R. Um ponto B que pertence a S. Tá? Aqui a gente tem o vetor diretor de S, que eu vou marcar ele para cá assim. Vetor diretor de S. Vou botar o vetor diretor de R aqui assim. Tá? E a mesma coisa aqui, vetor diretor de R e o vetor diretor de S. Tá?
E aí, qual é a observação? A observação que a gente faz é a seguinte: como, quando as retas são concorrentes, elas podem estar contidas no mesmo plano, se eu olhar para os vetores R, S e AB, tá? Se eu olhar para os vetores R, S e AB, existe um plano onde eu posso colocar um representante desses três vetores, correto? Então, quando as retas são concorrentes, eu posso escrever, eu posso colocar um plano aqui, tal que as retas, tal que os vetores diretores são paralelos a esse plano, tá? Então, vamos colocar aqui essa observação que é justamente isso. Então, observe que se as retas são concorrentes, elas estão contidas no mesmo plano, portanto, os vetores AB, R e S são coplanares. Né? Só que ser coplanar, a gente conhece uma maneira de verificar isso, que é através do produto misto. Então, observe que se eu calcular o produto misto entre AB, R e S, esse produto misto ele vai me dizer uma coisa. Se ele deu zero, ele vai me dizer que os vetores AB, R e S são coplanares. Ora, mas se esses vetores são coplanares, pela observação que a gente fez, então as retas são concorrentes. Certo? Então, esse aqui é o fator que vai diferenciar entre um caso e outro dentro do grupo 2. O produto misto entre AB, R e S. Certo? E por último, a gente analisa o segundo caso e a gente observa que como as retas não estão contidas no mesmo plano, esse vetor AB aqui, ele de maneira alguma vai estar num plano paralelo ao plano determinado por RS. Né? Se eu colocar aqui uma cópia de S, de R, desculpa, aqui embaixo, está aqui uma cópia de R, S, e aí com esses dois vetores e com o ponto B a gente consegue colocar um plano, né? Tem um plano aqui. Esse plano, ele é paralelo à reta verde que está ali em cima, né? E aí o ponto B pertence ao plano, mas o ponto A não, né? Então esse vetor, ele não é paralelo, o vetor AB, ou BA no caso, que foi o que eu desenhei, eu posso até trocar de ordem depois, mas deixa eu trocar para ficar ajeitado. O vetor AB, né, o B até pertence ao plano, mas o A não. Isso faz com que o vetor AB não seja paralelo a esse plano em vermelho e, portanto, os vetores R, S e AB não são coplanares. Então, por isso que quando a gente calcula o produto misto e é diferente de zero, é que as retas são reversas. Tá? Então, vamos escrever aqui. Né? Se AB, R e S deu diferente de zero quando você calculou aí o produto misto, então as retas são reversas. Tá? Então, de posse dessas informações que eu coloquei aqui para vocês, né, a respeito dos grupos e do que é que a gente precisa para determinar cada posição relativa, a gente pode criar aqui até um roteiro para determinar a posição relativa entre duas retas. Então, se eu tenho duas retas aqui, né, do roteiro, se eu tenho duas retas, que no caso são R e S, e eu quero determinar a posição relativa, deixa eu ver se eu consigo fazer como se fosse um diagrama aqui, assim, né? Então, a gente poderia seguir esse roteiro aqui, deixa eu ver. No caso, as retas são essas, né? X igual a mais T vezes R, S
x igual a b mais t vezes s. Pronto, então a gente tem aqui o quadrado inicial do nosso diagrama. A gente quer determinar a posição relativa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, saindo daqui, é verificar se os vetores diretores são paralelos ou não. Então, você vai olhar os vetores diretores e vai se fazer essa pergunta aqui. Os vetores diretores são paralelos? Se forem paralelos, aí você vem aqui para a direita e sabe que você está dentro do grupo 1. Então, grupo 1. Então, você vai seguir assim, né? Vem para cá. Oi? Tá? E aí, quem é o grupo 1? O grupo 1 é o caso em que as retas são paralelas, distintas ou paralelas coincidentes, né? Então, quem é que vai fazer a diferença aqui? Quem vai fazer a diferença aqui é o... Deixa eu fazer uma troca aqui, porque senão vai atrapalhar o meu esquema de cores. Estilo... Vou botar de azul. Mesma coisa aqui. Né? E aí, quando você sai aqui do grupo 1, aí a sua pergunta agora é a respeito do vetor AB, né? O vetor AB é paralelo ao vetor R ou ao vetor S, né? A pergunta não precisa ser direcionada exatamente ao vetor R, porque esse é o caso em que os vetores diretores são paralelos entre si, né? Então, pode ser R ou pode ser S. E aí, feita essa pergunta, então você vai ter a sua resposta. Se a resposta for positiva, então é porque as retas são coincidentes. Se a sua resposta for, vou botar um pouquinho mais para cá, for negativa, então é porque as suas retas são distintas. São paralelas, distintas, né? Deixa eu até colocar aqui, né? O grupo 1, que é o grupo das paralelas. Então, fechou a posição relativa desse lado aqui do nosso diagrama. Certo? Aí agora vamos voltar lá no começo. A gente testou os vetores diretores, e se os vetores diretores não forem paralelos, né, se a sua resposta aqui foi não, aí o que é que a gente faz? Então, o que a gente faz aqui é saber que se trata do grupo 2. Do grupo 2, que é o grupo das retas não paralelas, né? Não paralelas. E aí, a pergunta muda aqui. Você vai calcular o produto misto entre AB, R e S. E você vai ver quanto é que vai dar esse negócio aqui, ver se dá zero ou não. Então, se deu zero, é porque as retas são concorrentes. Se deu zero, você sabe que é porque as retas são coplanares. Já se deu diferente de zero, as retas são reversas. Ficou até bonitinho. Podia organizar melhor, mas tudo bem. Certo? Então, é assim que a gente determina a posição relativa entre retas. Veja que não é tão simples quanto antes, né, que era só olhar para o vetor diretor, porque a gente tem esse fator
a mais aqui das retas poderem ser reversas, e aí a coisa toda precisa de uma abordagem diferente, certo? Mas assim, é prático, não é complicado, né? Tudo que você precisa fazer é olhar os vetores diretores, se não forem paralelos, calcular um produto misto também, e tá tudo resolvido, certo? Então a gente tem esse caso aí da posição relativa entre duas retas, tá? Além disso, bem, eu não vou me destrinchar muito sobre isso, porque a gente já fez o ângulo entre retas quando a gente estava falando lá no plano, tá? Eu acho que talvez a única observação que deva ser incrementada aqui é que quando as retas são reversas, embora elas não se intersectem, tá? Embora elas não se intersectem, a gente assume que existe um ângulo entre elas que a gente calcula da mesma forma como calculava o ângulo entre qualquer par de retas. Tá? Então, o ângulo entre retas é algo que existe mesmo quando as retas não se intersectam. A gente pensa no ângulo entre retas, mesmo nessa situação, avaliando através da fórmula que a gente tem. Tá? Então, vou só colocar aqui de maneira resumida o ângulo entre entre as retas entre as retas R e S é dado por aqui a gente chama o ângulo de θ, né? Então, cosseno de θ foi a fórmula que a gente deduziu lá no plano, e a fórmula é exatamente a mesma, pelo mesmo motivo. Tá? Então, o ângulo entre as retas é o produto interno entre os vetores diretores, dividido pelo produto das normas, só que, se fosse assim, o que a gente tem é o ângulo entre os vetores RS, mas a gente sabe que nem sempre o ângulo entre os vetores corresponde ao ângulo entre as retas. Então, para do ângulo entre os vetores você encontrar o ângulo entre as retas, é só você tirar o módulo do produto interno, certo? Então, a gente tem essa fórmula aqui para calcular o ângulo. Bom? E aí, só mais um detalhe técnico, é que quando, se o ângulo entre RS, botar assim, se θ for 90 graus, ou π sobre 4, π sobre 4 não, π sobre 2 radianos, né? Se o ângulo for de 90 graus, dizemos que as retas são ortogonais, tá? Então veja só, quando a gente tem duas retas e o ângulo entre elas é de 90 graus, a gente diz que essas retas são ortogonais. É uma diferença aqui que eu vou apresentar na nomenclatura que não existe no plano, porque no plano, quando as retas formam 90 graus, elas são naturalmente concorrentes. Tá? Mas no espaço, existem retas que formam 90 graus, mas não se intersectam. Tá? Então, a gente tem essa diferença aqui, né? Que se, além disso, além do ângulo de 90 graus, a interseção entre R e S for diferente de vazio, ou seja, se as retas forem concorrentes, né? Então, se além de formarem 90 graus, elas tiverem algum ponto na interseção, então a gente diz que as retas são perpendiculares.
é um detalhe pequeno, é um detalhe sutil, mas é importante de ser mencionado, tá? Quando alguém diz assim, as retas R e S são perpendiculares e não perpendiculares, né? Quando diz que as retas são perpendiculares, automaticamente estão lhe dizendo que as retas são concorrentes também, né? Além de formarem 90 graus, elas são concorrentes. Quando diz ortogonais, tem várias possibilidades, tá? Só para dar uma ideia real a respeito da diferença, né? Se eu tiver uma reta aqui, pessoal, só um segundinho. Que eu... Vamos lá, voltei. Então, assim, só para dar a ideia, eu vou colocar aqui uma reta. Eu vou botar ela na vertical só para ajudar na visualização. Então, aqui tem uma reta. E eu vou colocar um plano que é perpendicular a essa reta. Então, está aqui um plano perpendicular a essa reta. Para dar uma melhorada na figura, deixa eu colocar aqui um coisinha para parecer que está por trás. Né? Então, esse plano, ele intersecta a reta nesse ponto aí que eu não vou dar nome não, deixa ele quieto. Tá? E aí, veja só, se eu escolher um ponto qualquer desse plano, tá? Observe que toda reta contida no plano, não precisava nem passar por esse ponto, eu botei esse ponto só para ajudar na referência, mas toda reta que está contida nesse plano, ela é uma reta ortogonal à reta em azul. Então, se eu colocar essa reta aqui, por exemplo, aqui, pronto. Essa reta é uma reta ortogonal à reta em azul. Tá? Então, passando por esse ponto em vermelho aqui, existem uma infinidade de retas que são ortogonais à reta azul. Uma infinidade. Certo? Existem muitas retas que são ortogonais à reta em azul. Tá? Mas, perpendicular à reta em azul, só tem uma, que é essa reta que eu vou colocar aqui em amarelo. Né? Essa é a única reta passando pelo ponto vermelho que é perpendicular à reta em azul. Tá certo? Então, percebam essa diferença sutil, né, da nomenclatura. Né? Essa diferença, ela determina ou não a existência de uma única reta que satisfaz certa propriedade. Né? Ser só ortogonal não é muita coisa. Ser perpendicular, sim. Ser perpendicular é ser ortogonal e intersectar em um único ponto. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos, tá? Por hora aqui. Vamos fazer alguns exemplos envolvendo a posição relativa. Como é que a gente encontra a interseção entre duas retas e como é que a gente determina a reta, essa reta, né, que é perpendicular a uma determinada reta passando por um ponto.
Como é que a gente determina essa reta em azul em uma situação prática? Então, deixa eu achar aqui na página um livro um exercício que ajude aqui. Cadê a reta? Ângulo entre retas, equações de retas. Vamos nos problemas. Pronto. Então, vamos resolver esse problema aqui. O problema é o seguinte. Determinar, a gente vai fazer mais coisas do que o enunciado está pedindo, eu espero, mas não tem problema. Vamos lá. Tá, o problema é o seguinte, determine, caso exista, o ponto de interseção entre as retas aí as duas retas que eu vou colocar vão ser essas aqui. R1 tem equações paramétricas 3 mais, x igual a 3 mais h, y igual a 1 mais 2h, z igual a 2 menos h, e R2 é x igual a 5 mais 3t, y igual a menos 3 menos 2t, e z 4 mais t. Bom? Então tá aqui as equações das duas retas. Tá? Eu não vou resolver só o que ele está pedindo, eu vou fazer um pouquinho mais. Tá? Mas na parte específica em que for o que ele está pedindo, eu vou, vamos dizer assim, tentar ser direto na determinação, porque a gente não vai precisar fazer necessariamente tudo que eu vou fazer aqui. Tá? Eu vou aproveitar para ilustrar a questão de posição relativa e tudo mais. Né? Então, vamos lá. Então, primeiro, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário, tá tudo certo? Ok. Beleza. Então, veja só. Então, antes de fazer essa interseção, vamos só, no caráter ilustrativo, vamos tentar identificar se existe ou não essa interseção antes de resolver o problema. Tá? Então, tem algumas maneiras de determinar que se existe ou não, né? Vamos dizer assim, a mais direta para quem lê o enunciado do problema seria tentar encontrar essa interseção. Mas outra maneira de fazer isso é você verificar aí a posição relativa entre as retas, né? Se as retas forem paralelas distintas ou reversas, então você já sabe que não tem nenhum ponto na interseção. Mas se elas forem paralelas coincidentes ou concorrentes, então tem. Então, a gente consegue dizer se tem ou não, verificando a posição relativa, e vamos fazer isso só para ilustrar. Tá? Então, vamos determinar a posição relativa aqui. Para determinar a posição relativa, o que é que a gente faz? Primeiro, vamos separar as informações de cada uma das retas. Tá? Primeira reta, ela passa pelo ponto 3, 1, 2, e é paralela ao vetor 1, 2, menos 1. Enquanto que a segunda reta, ela passa pelo ponto B, de coordenadas 5, menos 3 e 4, e é paralela ao vetor 3, menos 2 e 1. E agora, vamos determinar a posição relativa.
né? De cara, olhando para os vetores diretores, a gente já tira que R não é paralelo a S, né? Então, se trata da situação do grupo 2, onde as retas são concorrentes ou reversas. Então, é um desses casos. Então, o que vai fazer a diferença agora é o produto misto entre AB, R e S, que a gente vai calcular agora. Se isso der zero, as retas são concorrentes. Se der diferente de zero, as retas são reversas. Então, vamos colocar aqui o cálculo desse produto misto. Então, aqui na primeira linha vai AB, deixa eu escrever quem é AB aqui primeiro. AB é B menos A, então fica 5 menos 3, 2. Menos 3 menos 1, menos 4. E 4 menos 2, 2. Então, aqui vai ficar 2 menos 4, 2. R é 1, 2, menos 1. E S, 3, menos 2 e 1. Então, vamos calcular o produto misto. Essa matriz não tem nenhum zero para dar um socorro, então lascou. Mas eu já sei que isso vai dar zero, porque se eu fizer a terceira linha menos a segunda linha, vai dar igual à primeira linha. Mas vamos calcular direto, só para calcular, perder tempo. Então, vê só. Se eu fizer desenvolvimento de Laplace na primeira linha, vai ficar duas vezes o determinante de 2, 1, menos 2, menos 1. E aqui vai ficar 2 menos 2, que vai dar zero, mais 4 vezes determinante de 1 menos 1, 3, 1. 1 vezes 1 é 1, mais 3 vezes 3, ou 4, mais 2 vezes o determinante de 1, 2, 3, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. Aí menos 6, então menos 2, menos 6, menos 8. 2 vezes menos 8. 16 menos 16 vai dar zero. Portanto, as retas são concorrentes. E está verificado aí que as retas são concorrentes, porque o produto misto deu zero. Tá? Então, a gente sabe que tem um ponto na interseção entre essas duas retas, e esse ponto a gente vai ter que encontrar quem é ele. Tá? A gente não precisava ter feito essa verificação para ter encontrado, né? Foi só no caráter ilustrativo. Mas agora vamos atrás dessa interseção. Tá? Como é que a gente faz para encontrar a interseção entre essas retas? Eu vou copiar as retas aqui mais para baixo. Na verdade, eu vou copiar só as retas. E aí, vamos calcular a interseção entre essas duas retas, que agora a gente já sabe que existe. Então, como é que a gente faz para calcular a interseção entre essas retas? Veja só, aqui o problema, ele já deu uma ajuda, como é que eu posso dizer? Uma ajuda, vamos dizer, uma ajuda intelectual para você ter que pensar menos sobre como resolver o problema, tá? Eu imagino que 90% de vocês, que no caso seriam duas pessoas, ainda seria menos, né? Mas bem, vocês, se fosse perguntado para encontrar o ponto na interseção entre as duas retas, o que é que vocês iam fazer? Iam igualar x com x, y com y, z com z, e encontrar os valores de h e t que satisfazem essas duas coisas, né? É exatamente isso que a gente vai fazer, tá? O cuidado que eu quero pontuar aqui é que o problema, o enunciado, ele podia ter sido dado um pouco diferente. Ele podia ter sido dado assim. T, T e T. Tá? Se o problema tivesse sido dado assim, vocês iam precisar ter um cuidado antes de iniciar a conta. Por quê? Porque, veja só,
Se a gente coloca x igual a x, y igual a y e z igual a z, com o mesmo t, com a mesma letra, né, com o mesmo nome para o parâmetro, o que é que ia acontecer? Você ia confundir o t da primeira reta com o t da segunda, fazendo com que essas duas coisas fossem uma coisa só. Você ia encontrar um t para isso? Talvez sim, talvez não. Talvez você não conseguisse encontrar a interseção dessa forma, talvez conseguisse. Mas, em geral, você não ia encontrar. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você iguala x com x, y com y e z com z, com o mesmo nome para o parâmetro, é como se você estivesse assumindo que a interseção ela vai acontecer no mesmo valor de t. Pense que a diferença é o seguinte: a reta é, vamos dizer assim, a pista, né? As equações são a trajetória. Então, dizer que x é igual a x, y é igual a y e z é igual a z, sem mudar o nome do parâmetro, é assumir que as duas trajetórias vão estar aqui para um mesmo valor de t. É como se fosse assim, se fossem dois carros se movendo, seria como se você estivesse assumindo que vai ter colisão. Mas isso não precisa acontecer. O que pode acontecer, e é o que em geral acontece, é de a reta R passar aqui em um determinado T1 e a reta S passar aqui em outro instante, um instante diferente. É o que acontece de maneira mais provável, vamos dizer assim, né? Nem sempre isso acontece através do mesmo T, tá? Então, quando a gente tem um problema desse, exatamente, Jamerson. Então, quando a gente tem um problema desse, em que a gente quer encontrar a interseção entre duas retas, e a gente tem as equações paramétricas, a gente tem que tomar o cuidado de, antes de começar a fazer qualquer tipo de conta, antes de igualar, de mudar o nome dos parâmetros. Tá? Então, é muito importante fazer isso antes de começar a resolver, porque senão você vai estar fazendo uma coisa errada. Tá? Pode acontecer de dar certo? Pode. Em alguns problemas, às vezes, dá certo. São justamente aqueles problemas em que ocorre colisão, vamos dizer assim, né? Em que x, y e z dá igual no mesmo valor de t. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, por isso que a gente vai começar a questão trocando o nome do parâmetro, que no caso não precisava, porque o problema já tinha dado diferente. Tá? Mas só para dar essa atenção aqui para isso, a gente precisa... não é que a gente pode mudar o nome do parâmetro, é que a gente tem que mudar o nome do parâmetro, senão a gente vai estar errando. Certo? E aí, feito isso, né, feita essa mudança no nome do parâmetro, o que a gente tem que fazer agora é x igual a x, y igual a y e z igual a z, sem problema. Então, a gente vai ficar com 3 mais h é igual a 5 mais 3t, 1 mais 2h é igual a menos 3 menos 2t, e 2 menos h é igual a 4 mais t. E veja que isso muda tudo, até na questão da solução, né? Porque se a gente tivesse colocado o mesmo nome, a gente ia ter um sistema que tinha uma variável só. Mas veja que mudando o nome, a gente tem duas variáveis. Né? Isso vai complicar o problema? Vai, mas é uma complicação necessária. Tá? É uma complicação que a gente vai precisar lidar. A gente não pode fugir dessa complicação. Então, vamos resolver aqui esse problema. Então, iniciar aqui primeiro organizando, né? É um sistema com com 3 equações e 2 incógnitas. Então, vamos organizar aqui. Então, a gente fica com h menos 3t é igual a 5 menos 3, 2. 2h mais 2t é igual a menos 1, ou menos 3 menos 1, menos 4. E menos h menos t é igual a 4 menos 2, 2. Então, organizei aqui o sistema. Posso até multiplicar por alguns valores só para a coisa ficar mais organizadinha, né? A primeira está ok, né? H menos 3t igual a 2. A segunda eu posso dividir por 2, né? Então, fica H mais t é igual a menos 2. E a última eu posso multiplicar por menos 1. Fica H mais t igual a menos 2. Olha aí que maravilha, né?
Então, a gente já encontrou aqui que a última equação e a segunda, elas são iguais. É o que garante que a solução desse sistema é só a solução do sistema H menos 3T igual a 2, H mais T igual a menos 2. Então, a gente só vai precisar resolver agora esse sistema com duas equações, duas incógnitas, que a gente já sabe que tem solução única, porque as retas são coincidentes, concorrentes. Né? Então, vamos resolver. Pergunta: se a última linha não desse igual à segunda, como é que a gente fazia para resolver? Porque aí a gente ia ter três equações e duas incógnitas, né? Então, como é que a gente poderia resolver esse sistema com três equações e duas incógnitas? Qual é a estratégia para resolver um sistema desse tipo? Alguém sabe? Seria encontrar o valor de H, professor? E Veja, substituir. esse é o ponto que a gente quer no final, né? O que a gente quer é descobrir quem é H e quem é T, que satisfaçam essas três equações. O problema é que quando é um sistema 2 por 2, como o que está aqui do lado direito, é fácil, né? A gente pode, sei lá, subtrair a primeira da segunda, né? Multiplica aqui por menos 1 e soma, e aí vai ficar com, como é? Menos 3T menos 4T, igual a 2 mais 4, vai dar 6, então T é 6 menos 3 sobre 2. Aí a gente encontrou aqui, sei lá, um valor para T, e aí a gente encontra o valor de S. Massa. Mas se tivesse uma terceira equação, como é que a gente faz? Porque a gente não vai somar as três equações, né? É isso que eu estou querendo dizer. Como é que a gente faz para resolver um sistema com três equações e duas incógnitas, e não duas equações e duas incógnitas, como esse que a gente resolveu aqui agora? No caso, daria um valor arbitrário para a terceira? Não? Não. O ponto que a gente vai usar é o seguinte: é que a gente sabe resolver quando tem duas equações, duas incógnitas. Então, o que a gente faz é resolve com duas equações, esquece a terceira por hora, e depois verifica se a solução que a gente encontrar na primeira, nas primeiras duas, também vale para a terceira. Né? Então, no caso aqui, com as duas primeiras, a gente encontraria um valor para H e para T, e aí eu pego esses valores e coloco aqui e vejo se funciona. Se der certo, é porque existe uma solução que satisfaz as três equações. Se não der, é porque existe uma solução que satisfaz as duas primeiras, uma solução única, mas infelizmente essa solução não satisfaz a última e, portanto, se perde. O sistema não tem solução. Para ter solução, tem que satisfazer todas as equações. Tá? Então, isso é mais uma observação para o caso em que a gente tem mais equação do que incógnita. Né? Quando a gente tem mais equação do que incógnita, a gente faz isso. A gente reduz a quantidade de equações e tenta encontrar a solução com uma quantidade menor de equações e testa aquela solução para as outras para ver se dá certo. Tá? Mas ok. Então, aqui a gente chegou num valor de T. Naturalmente, a gente vai chegar também num valor de H, mas não importa muito, porque o que a gente quer é o ponto na interseção, né? Se a gente achou o T da solução, é só colocar esse T aqui e aí a gente encontrou quem é o ponto de interseção, né? Mas só para continuar o problema, né? Vamos encontrar quem é o H também. A gente sabe que T mais H dá menos 2, então H tem que ser menos 1,5, né? É isso? Ou eu fiz alguma conta errada aqui? Eu acho que está certo. Né? Quando eu subtraí, aí ficou menos 4T. Ah, não, porque deu 6 aqui. Eu estou viajando. Aqui é 4 só, né? Fica 2 mais 2, porque multiplicou por menos 1. Então fica T igual a menos 1. Se T é igual a menos 1, H tem que ser menos 1 também. É isso?
E aí, menos 1 mais 3 dá 2, menos 1 dá menos 2. Ó, então, coincidentemente aqui, H e T deram iguais. O que significa o quê? Que se a gente pensasse nisso como uma trajetória, né, ao longo de um percurso retilíneo, ia acontecer colisão no ponto de interseção, porque o ponto de interseção ele acontece ao mesmo tempo, né? E aí a gente pode descobrir quem é o ponto de interseção agora só substituindo o T e o H. E aí a gente vai ganhar aqui, né, que jogando na primeira reta, em R1, a gente fica com x igual a 5 mais 3t, y igual a 1 mais 2. Oi, eu errei aqui. Eita, R1 é H, né? R1 é H, então é mais ou menos 1 também. Então é 3 mais H. 3 mais H. Y é 1 mais 2H. E Z é 2 menos H. Se a gente fizesse para o R2, naturalmente a gente vai encontrar a mesma resposta, né? Mas vamos botar aqui só para fazer a prova real, que seria x igual a 5 mais 3t, aí y é menos 3 menos 2t, e z é igual a 4 mais t. Então aqui vai dar quanto? Desse lado vai dar 2, 1, menos 2, menos 1, 2 mais 1, 3. E a gente espera que aqui dê o mesmo resultado, então vai ficar 5 menos 3, 2, menos 3 mais 2, menos 1, e z, 4 menos 1, 3, exatamente no mesmo ponto. Então, a interseção entre R1 e R2 é o conjunto que tem o ponto 2, menos 1 e 3. Certo? Está aí o ponto de interseção e está verificado aí que ele de fato satisfaz as duas retas. Tá? Uma observação a mais que a gente pode tirar desse modo de calcular aqui a interseção é o seguinte, é que a interseção ele pode dar uma maneira de determinar a posição relativa. Né? Como assim pode dar uma maneira de encontrar a posição relativa? Porque a interseção, ela, de certo modo, vai lhe dizer como é a posição relativa, porque cada posição relativa vai ter uma interseção diferente. Tá? Então, por exemplo, se você tentou encontrar a interseção, que foi o caso aqui, e aí você encontrou esse sistema, né, quando você igualou x a x, y a y, z a z, e aí você encontrou que esse sistema tem solução única. O que é que isso lhe diz sobre as retas? Isso lhe diz que as duas retas se intersectam em um ponto só. Então, a única maneira disso acontecer é se as retas forem concorrentes. Tá? Então, sistema tem solução única, as retas são concorrentes. Mas outra coisa que podia acontecer era você encontrar que o sistema não tem nenhuma solução. E aí, se o sistema não tem nenhuma solução, o que é que você faz? Então, se não tem nenhuma solução, é porque as retas não têm nenhum ponto na interseção. E aí só existem duas situações em que a interseção é vazia, que é o caso em que as retas são paralelas distintas ou o caso em que as retas são reversas. Né? Então, você encontrou, resolveu o sistema, eita, não tem solução. Então, só tem essas duas possibilidades. Ou são paralelas distintas ou são reversas. Para determinar qual o caso, é só ver o vetor diretor, né? Se os vetores diretores forem paralelos, elas só podem ser paralelas distintas. Se os vetores diretores não forem paralelos, elas são reversas. E por último, se você for resolver o sistema e encontrou que o sistema tem infinitas soluções, né? Em geral, quando acontece disso, do sistema ter infinitas soluções, você encontra uma coisa que é verdade sempre para qualquer H e qualquer T. Então, você vai encontrar um 2 igual a 2, assim, né? Você encontrou uma coisa que é sempre verdade. Então, nesses casos,
significa o quê? Significa que você tem infinitas interseções entre as duas retas. E o único caso em que a quantidade de interseções é infinita, né, da posição relativa, é o caso em que as retas são paralelas, coincidentes. Portanto, né, a gente pode usar a interseção para determinar a posição relativa também. Só que é muito pouco geométrico, né? O cálculo da interseção é uma coisa que não tem muita, vamos dizer assim, não vai trazer, como é que eu posso dizer, interpretações geométricas legais, que é o que acontece, por exemplo, no que a gente fez, porque a gente usa as informações sobre a reta, né? A gente usa o vetor diretor, usa o ponto de uma maneira geométrica para tirar aquelas informações. Então, por isso que a gente não fez dessa forma. Mas pode fazer dessa forma também. Ok? Certo. Então, com isso, a gente termina a parte de duas retas. Agora vamos partir para o caso de uma reta e um plano. Foi o caso 2. Deixa eu olhar aqui como foi que eu coloquei. Duas retas, uma reta e um plano. Tá? E aí vamos tentar seguir o mesmo roteiro. A gente determina a posição relativa. Como é que se diz? A gente determina a posição relativa, a gente calcula o ângulo e a gente resolve um problema que envolva também a interseção e a posição relativa. Então, ponto 2 aqui. Reta. E plano. Ok? Ah, oh, oh. Mas ainda dá. Ainda dura um bocadinho. Vamos lá. Tá bom. Então, a gente tem uma reta e um plano. Né? Então, primeiro, vamos ver quais são as possibilidades de posição relativa que a gente tem. Tá? Então, as possibilidades de posição relativa são três só. Tá? E são fáceis de determinar. São as seguintes. A gente tem um plano aqui. Eu ia fazer um problema envolvendo retas perpendiculares também, mas daqui a pouco eu faço. Eu faço depois. Se eu não fizer agora, eu faço no final da aula ou na próxima aula. Então aqui a gente tem um plano, eu vou chamar de π, tá? E eu vou replicar esse plano 3 vezes. Tá? Que são as três possibilidades de posição relativa que a gente tem. Tá? E aí, com relação a um plano, a reta pode estar posicionada de três formas diferentes. A primeira forma é que a reta ela pode estar contida no plano. Certo? Então, esse é o caso em que R está contida no plano π. R é um subconjunto de π. Ok? A segunda possibilidade é da reta ser paralela ao plano π. Então, ela vai estar com uma certa elevaçãozinha aqui, sem estar tocando o plano π. Então, aqui a gente tem que a reta é paralela ao plano π. E o último caso, a última possibilidade de posição relativa, é quando a reta ela fura o plano. Quando a reta ela é transversal ao plano.
A anotação para transversal é essa aqui, R transversal ao plano π. Deixa eu escrever aqui, R transversal a π. Tá bom? Tá bom? Então a gente tem essas três possibilidades de posição relativa aqui. A reta pode estar contida, a reta pode ser paralela, ou a reta pode ser transversal ao plano. A gente só tem essas três possibilidades. E aí vem a questão, como é que a gente pode fazer para determinar em que situação a gente se encontra, tá? E aí, para fazer isso, eu vou fazer uso da interseção, que a gente falou um pouco agora, né? E aí aqui vai ser bem útil. Por quê? Porque a interseção ela pode dizer a posição relativa. É só a gente observar cada uma das situações e ver o que acontece. Então, observe que, primeiro, R está contida em π. Então, como é a interseção entre R e π? Né? Quando R está contida em π, a interseção entre R e π é um conjunto com infinitos pontos. Em particular, é a própria reta R, né? É o conjunto dos pontos de R, porque a reta está contida no plano, portanto, a interseção é a própria reta. Já se a reta for paralela ao plano π, então, como é a interseção? Se a reta for paralela ao plano π, então a interseção entre R e π é vazio, enquanto que se R é transversal a π, a interseção entre R e π é um conjunto que só tem um ponto. Tá bom? Então veja que cada posição relativa me dá uma interseção diferente. Então eu vou tentar caracterizar a posição relativa através da interseção e ver o que é que a gente consegue. Tá bom? Então vamos colocar nome nas coisas, né? Então sejam R, e aí eu vou colocar R aqui, só que eu já vou colocar R com coordenadas. Tá? Eu vou botar a equação vetorial, mas com algumas coordenadas aqui. Então seria a reta x, y, z igual a x0, y0, z0, mais t vezes m, n, p, e π, o plano de equação geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ok? Então, a gente tem esse plano, essa reta, e a questão é qual é a posição relativa, né? Como R está com relação ao plano. Né? R é paralela, R é transversal ou R está contida no plano? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos calcular a interseção. Então, para determinar se R está contida em π, se R é paralela a π ou se R é transversal a π, vamos encontrar a interseção entre R e π. E essa interseção vai me dizer o que é o que. Tá? Então, por hora, veja só como é que a coisa está. Eu tenho o seguinte. Para encontrar a interseção entre R e π, eu vou olhar aqui para esse sistema de equações. Tá? Eu botei bem grande porque são muitas equações. Né? Cada um das coordenadas de R vai me dar uma equação, que são as equações paramétricas de R, né? E a última equação aí é a equação geral de R. Então, vou ter 4 equações. A primeira equação é x igual a x0 mais m
vezes t, y igual a y0 mais n vezes t, z igual a z0 mais mnp vezes t, e por último, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá? Então, a interseção entre a reta R e a reta S, ela vai surgir da solução desse sistema aí. Solução desse sistema, que é um sistema que tem 4 equações e 4 incógnitas, né? Deu para dar uma sentida aí no drama, né? Então, a gente tem 4 equações e 4 incógnitas. E aí, vamos ver como é que a gente pode lidar com esse sistema. Tá? Deixa eu ver. Tá. Vamos fazer assim. Vamos pegar essas 3 linhas aqui. A gente tem x, y, z. E vamos jogar aqui na equação geral para ver com o que é que a gente fica. Tá? Então, veja só como é que vai ficar a situação. Se a gente for resolver esse sistema, coloca x no lugar de x da equação geral, y no lugar de y da equação geral e z no lugar de z da equação geral de π. E aí a gente vai ficar com isso aqui. Vai ficar com A que multiplica x0 mais mt mais B que multiplica y0 mais nt mais C que multiplica z0 mais pt mais d igual a zero. Tá? Levando em conta que a gente tem as informações da reta e as informações do plano, A, B, C, x0, y0, z0, M, N, P e D são todos dados do problema. Né? São coisas que vão vir lá na equação geral do plano e nas equações paramétricas da reta. Então, são dados. No fim das contas, a única coisa aí que não é dado é o T. A variável T é o que a gente vai precisar encontrar para tirar alguma conclusão e encontrar a interseção, por exemplo, né? Então, eu vou organizar essa conta aí, já deixando esse T evidente, para a gente encontrar, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Se a gente multiplicar aqui, né, o A aqui dentro, o B aqui dentro, o C aqui dentro, e eu vou já agrupando os termos que tem T e os que não tem T, a gente vai ficar com o seguinte. Primeiro, o coeficiente de T, que vai ser assim, vai ser A vezes M mais B vezes N mais C vezes P. Né? Essa é a parte que vai aparecer multiplicando T na conta. Né? AM, T, BNT e CP vezes T. E aí vai ter a parte em que não vai estar multiplicando por T, que vai ser o AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D igual a zero. A gente ficou com essa coisinha aí. Beleza? Então, vamos às observações.
tá? Primeiro, se a gente olhar para cá, a gente vê que tem um coeficiente aqui que depende de t, e se o coeficiente de t for diferente de zero, com certeza existe um único t que satisfaz essa equação. É só a gente passar o ax0 mais by0 mais cz0 mais d para o lado direito e dividir pelo coeficiente de t. Né? Então, se AM mais BN mais CP for diferente de zero, então certamente existe um único T que satisfaz isso. Mas existir um único T significa que existe um único ponto na reta que pertence ao plano. Não é isso? Então, se AM mais BN mais CP for diferente de zero, então a reta intersecta o plano π em um único ponto. Eu não vou escrever uma fórmula para esse ponto, porque vai ficar uma coisa extremamente grande e não vai ajudar em nada ter essa fórmula, tá? Numa situação prática que a gente vai ver já já, a gente não precisa de uma fórmula para isso. Então, se AM mais BN mais CP igual a zero, diferente de zero, então a reta intersecta o plano π em um único ponto. Logo, aí a observação que eu quero fazer aqui é o que é isso aqui. Vocês conseguiram identificar o que é essa conta aqui do lado esquerdo? Alguém percebeu o que é isso? É o produto interno, né? É o produto interno entre quem e quem? Tá certo ali, tem problema não. É o produto interno entre quem e quem? MNP é fácil, né? MNP são as coordenadas do vetor diretor da reta R. Mas ABC, quem é ABC? É o ponto. Ninguém faz produto interno com ponto. Não existe isso. Produto interno é sempre com vetor. Quem é o vetor ABC? A, B e C são os coeficientes, tá aqui, né? Os coeficientes de x, y e z do plano π, né? E esses coeficientes, eles representam, são as coordenadas de um vetor que tem importância para o plano. Que vetor é esse? É o vetor normal, certo? Então, se você pega aí o vetor normal, calcula o produto interno com R, e isso é diferente de zero, então R é transversal ao plano π. Certo? E veja que faz sentido geometricamente, porque não ser diferente de zero significa, ou porque ser diferente de zero significa não ser perpendicular, né? Não ser ortogonal. Então, olhando aqui para a figura, se você imaginar aqui, né? Aqui está o vetor diretor da reta R,
Vou botar de amarelo. Né? Se esse vetor diretor da reta fosse ortogonal ao vetor n, né, então é porque essa reta ela estaria meio deitada assim, né? Ou estaria contida no plano, ou estaria paralela ao plano. Faz total sentido geométrico que essa relação determine alguma coisa relacionada com a posição relativa entre uma reta e um plano. Né? Então, a observação que fica é essa. Se você calculou o produto interno entre o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta e do diferente de zero, a reta ela é transversal a π. E aí, bem, tá aqui como é que a gente calcula a interseção. Né? Só faz a conta do jeito que a gente fez e encontra o valor de t. Mas, veja só agora. Se eu olhar para essa equação aqui, e se o coeficiente de t der zero? Né? Se o coeficiente de t der zero, aí a gente tem uma complicação. Por quê? Porque aqui do lado esquerdo da igualdade, a gente tem um número, né? Porque se a gente souber quem é x0, y0, z0, a, b, c e d, essas coisas fazem parte dos dados, né? x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto de R, a, b, c e d são os coeficientes da equação geral. Então, como é que se diz? A gente vai ter um número aí. Então, se AM mais BN mais CP for zero, ter ou não um ponto na interseção vai depender dessa igualdade final aí, entre esse número aí e zero. Se esse número for igual a zero, então a gente tem uma igualdade que é válida para qualquer valor de t. Independe do valor de t, a igualdade a validade dessa identidade. Então, isso significa que nosso sistema tem infinitas soluções e, portanto, as retas são paralelas coincidentes. Mas se esse número aí for diferente de zero, então a gente tem uma afirmação, a igualdade, que é falsa para qualquer valor de t. E, portanto, o sistema não tem nenhuma solução. Então, vamos só escrever essas observações aqui. Então, se... Aí eu já vou escrever em termos dessa observação aqui que a gente fez, né, a respeito desse produto interno. Então, se n vezes r for diferente, não, desculpe, for igual a zero, então a gente vai ter que olhar para esse número aqui. Então, se isso for igual a zero e aquele número lá do lado esquerdo for igual a zero também, também foi igual a zero. O que é que significa essa igualdade aí? Essa igualdade aí me diz que x0, y0, z0 pertence a π, né? Que satisfaz a equação de π. Deixa eu deixar aqui entre um parêntese amarelo aqui, só para observar que isso acontece. Então, se o produto interno deu zero e esse número aqui deu zero também, então a gente tem uma igualdade que ela vai ser verdadeira sempre, para qualquer valor de t. Portanto, então, o sistema, né, o sistema tem infinitas soluções, né? Então, a reta intersecta o plano em infinitos pontos. Portanto, R está contida em π. Então, se essas duas coisas acontecerem. Né? E, por último, é o caso que sobra, né? Que é o caso em que n igual a zero e ax0 mais by0 mais cz0 mais d diferente de zero. Então, essa situação ela se resume ao produto interno ser zero, né, da reta ser paralela
ao plano, e essa última do ponto que pertence à reta não fazer parte de π. Então, quando isso aqui dá diferente de zero, é porque x0, y0, z0 não pertence ao plano π. Né? Então, quando isso aí acontece, quando essas condições aí estão satisfeitas, a reta não intersecta o plano π. Portanto, R é uma reta que é paralela ao plano π. Ok? Pronto. Então, é dessa forma que, usando a interseção, a gente pode determinar a posição relativa entre uma reta e um plano. E, na verdade, criar regras que estejam associadas a isso. Então, se eu quero determinar a posição relativa entre uma reta e um plano, o que é que eu faço? Eu calculo o produto interno entre o vetor normal ao plano e o vetor diretor da reta. Se isso deu diferente de zero, a reta é transversal ao plano e acabou-se. Tá? Se isso deu igual a zero, o que é que isso significa? Isso significa que a reta, ela ou é paralela ao plano, ou está contida no plano. Vai ter só uma dessas duas possibilidades. O que é que vai me dizer em qual das duas eu estou? É se o ponto que pertence à reta está contida ou não no plano. Então eu faço esse teste. Coloco lá o x0 e y0 na equação do plano. Deu zero, deu tudo certinho, é porque a reta está contida no plano. Deu diferente de zero, é porque a reta não está contida no plano. E a reta, no caso, seria paralela ao plano. Ok? Então, é assim que a gente determina a posição relativa. Tá? E aí, vamos fazer o seguinte. Como já tem só 10 minutinhos sobrando, vocês se preparam aí para a próxima aula, dá um intervalozinho. Na próxima aula, a gente vai fazer dois exemplos, duas coisas que eu quero fazer antes de passar para a próxima parte, que é fazer um exercício, um exemplo envolvendo retas perpendiculares, né, uma reta que é perpendicular à outra, e outra é um exemplo envolvendo essa parte de reta e plano, tá? Então, próxima aula eu vou começar fazendo essas duas coisas. Se eu esquecer, me lembre, pelo amor de Deus, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo esses exemplos, e aí a gente continua para o caso de plano-plano e já começa falando de distância, tá? Porque a parte de plano-plano também é rápida, né? Pode parecer que aumentando a estrutura a coisa complica, mas não, é exatamente o contrário. Quando a gente aumenta a estrutura, ela fica mais simples, porque fica faltando espaço para você ter situações diferentes, né? Então é isso. Próxima aula a gente continua e boa tarde aí para vocês. Deixa eu parar aqui para gravar.